Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do 4 ao 18 de dezembro. Pessoas, acabou o ano! É isso! Chegamos, né? Já tô de óculos, já tô com a unha, pulei uma semana da manicure, que a gente já vai ficando no estado, assim, ó, de 45 do segundo tempo. Não são só vocês, sou eu. Tô de óculos porque o olho já tá cansado, já não tô dando conta de absorver. Tô no meio de gravação de clima, do manual, gravando um monte de aula. Dei aula dia 29. Vou dar aula agora dia 6, no sábado, pro pessoal, análise de mapa astral. Você que ainda não tá no manual 2026, tem desconto até 17 de dezembro ainda, o segundo lote. E depois disso é o preço cheio. Queria você lá, vamos. Muito interessante, muita coisa. Gente, 2026, muita coisa. Vamos lá, pequenos recados. Vai sair previsões 2026, se tudo der certo, semana que vem, dia 12, mas assim, também pode ser que não saia, porque eu tô fazendo muita coisa. E minha bateria eu tô tentando modular ela pra não gastar tudo, né? E recarregar um pouquinho, semana após semana, muito autocuidado, né? Mas eu já tô cansadinha. Vou tirar férias em janeiro. Então a gente tem no dia 12, provavelmente, as previsões. Tem uma coisa que tá assim com um risco, a lua nova de Sagitário do dia 19, tá? Tem um risco dela não sair, mas assim, eu vou fazer de tudo para que ela saia e depois eu vou lançar as gravações do clima janeiro 2026, que é quando eu vou sair de férias, tá? Mas tá tudo programado, mas, né, enfim, se eu não aparecer é porque eu tava cansada, tá bom? Ou de repente eu vou aparecer na hora assim da lua, mas se tudo der certo, eu estarei aqui. Imagino que vocês também devem estar já cansados do ano, né? Acredito que para mim 2025 não foi um ano ruim, tá? Mas aí é a nível pessoal. Mas por isso que é muito relativo, né? Não existe ano bom e ano ruim, né? Coletivo, isso não existe, né? Cada pessoa vai viver uma fase, um ano bom, um ano ruim. Tem gente que tá no melhor ano da vida, tem gente que tá no pior ano da vida, não importa. Porque o céu, né, vai afetar cada mapa astral de uma forma, óbvio. E é isso que eu sempre trago aqui para vocês, que o clima astrológico é uma coisa coletiva, mas que, claro, nós temos um mapa astral individual, por isso que tem que fazer o manual para entender como funciona 26 para o teu ano. Tendo vendido os meus peixes aqui, vamos para os eventos da quinzena e aí a gente fofoca, tá bom? Vamos primeiro elencar, que tem um monte de coisa, vamos elencar tudo, daí eu vou para as minúcias, né? Então, no dia 4, a gente vai ter uma lua cheia, 13 graus de Gêmeos. Aí, no dia 6 de dezembro, Mercúrio trígono Júpiter e no dia 7, Mercúrio trígono Saturno. Eu não costumo trazer esses aspectos de Mercúrio, né, nos climas, porque Mercúrio é muito rápido, muito, a não ser Mercúrio retrógrado que eu trago aqui. Quando os eventos são muito rasos, muito fracos, assim, que não vai ter um significado, eu evito de trazer exatamente para não confundir vocês, né? Eu trago aqui o que de fato a gente vai sentir mais forte. Então eu às vezes evito. Mas nesse caso aqui tem um motivo de eu trazer, já vou explicar para vocês. No dia 8, Marte daí faz quadratura com Saturno. No dia 10, Netuno fica direto. No mesmo dia, o Mercúrio vai fazer oposição a Urano. No dia 14, Marte tem quadratura para Netuno. Meu pai do céu. No dia 15, Marte entra em Capricórnio. Tô cansada só de ler já. E no dia 16, Mercúrio sai da sombra. Caraca, muita coisa, gente. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos parte a parte. Lua cheia, 4 de dezembro, 8h14 do horário de Brasília. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, e eu não preciso participar do manual para fazer isso, eu tenho um vídeo aqui embaixo aberto de graça para você aprender a ver as casas astrológicas do seu mapa astral. Se você ainda não fez isso, pelo amor de Deus, clica aqui e faz. Porque é assim, meu Deus, necessidade, cesta básica da vida. Vamos lá, 13 graus de Gêmeos, veja que casa astrológica do seu mapa tem 13 graus de Gêmeos, porque esse é o setor que vai vir a culminação à tona nos próximos 15 dias. Você vai estar ocupada de alguma forma com esse setor nos próximos 15 dias. Maravilha. Só que para além disso, nós temos muitas coisas, muitas coisas. O contexto dessa lua cheia é muita coisa, né? Então, Gêmeos já é muita coisa, né? Que Gêmeos já é 2. Então, imagina, né? Já tem essa energia. Temos um monte de trânsitos aqui de ativações de Mercúrio, que tem também essa mesma vibe, né? Então, a gente vai ter... A minha sensação geral é... 2025 tá cabendo 60 anos dentro desse ano. Eu avisei para vocês isso lá em 2024. Falei, gente, vai valer por 20 esse ano, porque tem muita coisa.
é muita sinapse no cérebro coletivo aqui. Então, dezembro não vai ser diferente, é impressionante, tipo, é como se estivesse fazendo aqueles estudos, assim, vai prestar FUVEST, aí você tem que estudar tudo, aqueles pré-FUVEST, que você já tem que estudar tudo mais uma vez, eles fazem aqueles especiais de final de semana, essa é a minha sensação, quem prestou vestibular sabe, então, essa é a sensação, mas bora lá, faz parte, né? E aí, por que isso tudo é bem relevante? Eu quero fazer um contexto antes de apresentar. Nós tínhamos um céu do grande trígono, que eu tô falando para vocês aí tem 2 meses, 3 meses, o ano inteiro falando sobre isso, né? Então, o grande trígono se formou. Quem tá por fora disso, volta nos climas aí, porque é muita coisa, né? Então, o grande trígono se formou. Só que agora o grande trígono vai se desformar, né? O grande trígono. O trígono de Júpiter e Saturno continua, mas o grande trígono vai desformar. Tá? Então, por isso que eu trouxe o Mercúrio aqui, porque o Mercúrio é a ponta final para terminar esse grande trígono. E aí nós vamos ter, agora formando nessa quinzena e na lua nova em Sagitário, um céu mais tenso, né? Um céu mais ardido. E aí, a primeira coisa que eu quero comentar aqui para a gente aprofundar? Nem foi muita gente que reclamou isso comigo, mas o que eu percebi de uma ou outra pessoa que falou, e não porque a pessoa falou errado, né? Mas assim, eu pego às vezes as conversas que eu tenho com as pessoas sobre isso para ver. Porque eu, com cabeça de astróloga, já penso de uma forma. A pessoa que não tem astrologia no cotidiano e tal, pensa, né, diferente quando esses aspectos e essas influências que vão vir. Formar grande trígono, gente, não significa que vocês vão sentar no pote de ouro no arco-íris, né? Então, primeira coisa que eu percebi, algumas pessoas tiveram uma bolha estourada, mas não pela astrologia em si, mas pelas expectativas que a pessoa cria das coisas. Que daí são pessoas que têm tendência a criar expectativas, né? Então, eu, como sou ser humano, também já criei muita expectativa, hoje já não crio expectativa, não tem nada melhor na vida do que você não ter expectativa de nada, né? Puta, que delícia! Desejo isso a todos, assim, porque a expectativa sempre cria frustração, porque nunca na vida real você vai conseguir ter aquela expectativa atendida, porque a vida real não é assim. Você pode sonhar, você pode almejar, mas agora criar expectativa, criar ilusão, ficar no mundo de Bob, de Nárnia, né, criando os mundinhos assim, é porque qual o problema disso? É que fica muito longe da realidade real do dia a dia, cotidiano 3D, planeta Terra, né? Então a gente imagina que um dia vai vir um céu, um príncipe, um emprego, alguma coisa, que vai resolver todos os meus problemas. Aí eu vou te contar uma coisa, ninguém tá chegando, ninguém tá vindo para resolver os seus problemas, gente. Essa é uma realidade que vocês precisam encarar em algum momento, que ninguém tá vindo te salvar. Ninguém vai me salvar vocês. O que isso quer dizer, Tiffany? Por que você tá me falando isso agora? Meu Deus, em dezembro, você quer que eu me mate, né? Não. Assim, a gente tem uma expectativa de que vem alguma situação no futuro que vai me tirar de algum tipo de angústia ou sensação de desconforto. E ao projetar essa vida para o futuro de quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz, é a maior perda de tempo da vida de vocês. Então, se você conseguir já hoje, a partir de hoje, parar de pensar que quando você for magro, for casado, tiver filho, tiver no emprego perfeito, tiver aquele salário, você vai ser feliz. Se você já parar de fazer isso agora, pelo amor de Deus, para. E entender que você só consegue ser feliz no hoje, e se hoje você não consegue ser contente, não é feliz, assim, feliz é uma coisa muito forte, uma palavra muito forte que eu não acredito em felicidade, né? Felicidade é uma coisa, não tem como você ser feliz o tempo todo. Todo dia a gente oscila, tem momentos bons, momentos ruins, né? Enfim. Mas o que dá para ser geral, um contentamento interior, gente, pelo amor de Deus. Se você não desenvolver um contentamento interior, independentemente do que está acontecendo, mesmo quando você está derretendo e tem um monte de coisa acontecendo, o que é um contentamento interior, né? Talvez uma percepção de que eu vim aqui para aprender e isso que tá vindo tá me ensinando alguma coisa, eu tô chorando, tô derretendo, tô sofrendo, ok, mas eu tô aqui para evoluir. Então, se existe uma força benevolente, evolutiva, que tá vindo para me dar algum tipo de, né, às vezes corte ou às vezes impulsionamento na vida, aí você entra em sintonia com a vida, que você entende que não tem nada ali na frente que vai te salvar, não tem um momento de glória que vai chegar e que você daí vai ser feliz. Você precisa ser feliz agora com o que tá acontecendo. E feliz é muito forte, de novo, né?
contente, desenvolver esse contentamento interior para além das circunstâncias externas. É isso que eu quero dizer. O que não quer dizer que você é feliz tóxico, aquela pessoa que tá sempre positiva, sempre feliz, que eu odeio isso, já não suporto isso, cara. Você tem uma situação ruim acontecendo, aí chega alguém e fala, não, pensa lado positivo, gente. Não, não pensa lado positivo. Se tem alguém chorando, você oferece empatia, oferece conforto e oferece o seu silêncio. A melhor coisa que você pode oferecer para alguém que tá passando por uma dificuldade, sofrendo numa crise ali de... Não é resolver o problema da pessoa, não. É escutar mesmo, oferecer o silêncio e a companhia. Agora, em geral, né? Desenvolver, assim, uma fé mais profunda de que tudo vem por algum motivo. Por mais que naquele momento você tá detestando, né? Mas entender isso. Aí, quando você desenvolve essa fé, essa confiança, a gente para de projetar tanto o nosso futuro. A vida fica muito mais no momento presente, que é só onde a vida acontece. A vida só acontece no hoje. Então, conseguir ser feliz, mesmo que você ainda não tenha aquela promoção, aquele trabalho, aquele namoro, é esse o objetivo de vida, gente, pelo amor de Deus, tá? E por que eu tô falando toda essa enrolação, antes mesmo de aprofundar aqui? Porque é sobre isso. O grande trígono não quer dizer que vocês ganham a promoção, o namoro, o filho, não sei o que vocês querem aí. Só significa que o setor onde você tem água no mapa astral, peixes, câncer, escorpião, tá em harmonia, tá fluindo e tá se reorganizando. Isso pode se organizar à revelia. Pode ser que você simplesmente ali tenha um tombo, um caldo, literalmente, né? Tomou um caldo lá das ondas e tal. E por quê? Para alinhar, de repente você tava em Marte e a tua vida tá acontecendo aqui no planeta Terra, gente, né? Então esse grande trígono, ele tá servindo de um fator organizador e realizador até dos setores onde você tem peixes, câncer principalmente e levemente escorpião, tá? É essa harmonia que a gente precisa focar, principalmente nesse setor peixes e câncer. Então, se de repente você foi mandado embora nesse trígono, se de repente você... E claro, daí tem que ver que setor que é pego o trígono, né? Se de repente o trígono não tem nada a ver com carreira e você é mandado embora, deve ter alguma outra coisa acontecendo no seu mapa, né? Enfim, aí, claro, por isso que eu falo, tem que ter um manual, tem que ter uma consulta com um astrólogo, tem que fazer alguma coisa assim, né? Mas vamos pensar nessa força estabilizadora e organizadora e resolutiva, porque é isso que está acontecendo, né? O que a gente tem aqui, ó? Saturno. Eita, já tô caduca. Quinzena anterior, Saturno andou para frente. E hoje, aqui nessa quinzena, 10 de dezembro, Netuno vai andar para frente. Então, a gente já tem os protagonistas aqui do grande trígono começando a andar para frente, indo em direção a sair de peixes. Então, o setor de peixes, que está aí comovido desde 2023 e com Netuno aí desde 2012, tá agora tipo assim, sabe quando você tá indo embora, tá varrendo, vai se mudar de casa, né? Daí você tirou tudo, pá, tá. Aí agora você tá varrendo e vai fechar a porta. Daqui até fevereiro é esse o processo em relação ao setor peixes. Então é isso que vocês têm que pensar. Primeira coisa, o setor peixes do meu mapa tá agora cada vez mais num movimento de resolução. E se acontecem eventos que eu não gosto, não importa, porque quem gosta ou não gosta é ego, tá? Por isso que eu falo, vocês têm que estar conectado com esse lugar de contentamento e de fé, que tá num lugar muito profundo, que entende que às vezes as coisas acontecem à revelia, mas essas coisas, elas são, na verdade, para crescimento e evolução, tá? Essa vozinha, esse lugar, ele tá ali muito profundo, tá bom? E aqui na superfície fica o ego enchendo o saco, atrapalhando às vezes a gente. Então, esse setor aí tá finalizando. E é isso que significa o Netuno ficar direto. Então, existe um hiperfoco no momento da nossa vida, nesse setor, e nessa energia de peixes, né? Que é tão de finalização como um todo. Aí, o Júpiter, agora que já tá retrógrado ali em Câncer, continua com o trígono, né? Isso aqui vai ficar até janeiro. Bom, então esse setor aqui, peixes, que Saturno e Netuno saem aqui total em fevereiro, tá bom? E aí tem um mega... Não, gente, não vai ter um luto tranquilo daqui em diante. Acostumem-se com isso. Não vai ter um clima que eu falo, não tem nada acontecendo, tipo, não, né? E a gente, astrólogo aqui, a gente tá com aquele... Como chama quando...
insalubridade para os astrólogos desde 2020, o céu. Então, esses dois, né, eles estão ainda ativando o setor peixes e através de Saturno e Netuno até fevereiro, tá? E aí tem muito show até lá, vocês vão entender depois. E o setor câncer fica aí até junho, tá bom? Então, assim, o setor câncer de vocês está sendo expandido, aberto, né? Assim, magnífico. De novo, a palavra que eu não consigo entender, que palavra que é essa que eu quero, né? Mais, over. O setor câncer está sendo expandido e a auditoria de peixe está acabando. Então, esses setores continuam como uma temática central até o fim do ano, até fevereiro, de certa forma, por causa do Saturno e Netuno saindo ali. Legal. E aí, por que eu trouxe o Mercúrio, né? Porque Mercúrio ficou retrógrado, ele foi até o começo de Sagitário, andou para trás, voltou até 20 graus de peixes, de escorpião, perdão. E aí, obviamente, 20 graus forma grande trígono, né? Porque só trígono é 2. Aí, quando forma uma terceira perna aqui, é o grande trígono. Então, calhou, vamos dizer assim, né? De Mercúrio entrar nessa história do grande trígono. E o Mercúrio é o tic-teco, é a capacidade de processar informações, é o processador do computador. Eu não sei o que o processador de um computador faz, mas eu imagino pelo nome deve ser tipo isso, tá? O pessoal nerd aí deve falar, ai, Tiffany, processador faz outra coisa. Enfim, tá? Então, é aquilo, né, de trazer as informações do cotidiano, dados, informação. Então, isso andou em auditoria aí, né, com o Mercúrio retrógrado, não estava fluindo também. Só que agora, ele fazendo esse aspecto nessa quinzena, né, com o grande trígono indo embora, é como se fosse assim, né, os três setores, peixes, câncer e escorpião, andaram conversando e existe agora essa finalização de Mercúrio para organizar tudo isso que andou acontecendo de forma extremamente, eu diria, inconsciente, tá? Tentando agora com o Mercúrio aspectando trazer para o consciente toda essa grande informação que tivemos e daí ele vai seguir em frente. Por isso que eu coloquei aqui, ó, Mercúrio trígono Júpiter, trígono Saturno, e ele aqui andando, saindo da sombra no dia 16, e no dia 10 ele faz oposição a Urano, porque todo mundo que passou no grande trígono depois passou para Urano. Então a gente tem isso aqui tudo de Mercúrio, significa que na quinzena a gente tem acesso a muitos dados e informações chegando, culminando, e uma lua cheia em Gêmeos, que também é regida por Mercúrio, tá? Então, o que eu diria para vocês, para resumir isso tudo, pode às vezes, né, principalmente para quem não está muito acostumado com astrologia, não é do dia a dia, não é do cotidiano fazer esses usos, o que está acontecendo que vocês não se dão conta? A astrologia é uma ferramenta muito mais legal quando a gente olha para o passado, tá? Para fazer um trabalho de autoconhecimento e autopercepção e, na verdade, eu diria até de conectar os pontos da vida, tipo, por que isso estava acontecendo? O que aconteceu comigo naquela época? Por que era tudo tão confuso? Ou por que foi tudo tão intenso? A astrologia, ela consegue mostrar o porquê e ela consegue trazer para gente, na verdade, a confiança daquele esquema que eu falei ali para vocês, de que tudo tem um porquê e tudo tem um ritmo, e na vida nós temos certos aprendizados e pit stops e momentos onde certas coisas vão acontecer. A astrologia prova isso. E eu falo tudo isso para vocês, de ter fé, de ter confiança, exatamente porque eu já esmiucei a minha vida e a vida de sei lá quantas pessoas que já passaram por mim, várias. E ao ter esse retorno, né? Tipo, você conversa, você escuta, você estuda num livro, você vê sua própria vida, você vê a vida dos seus amigos, das pessoas ao redor. E saber que sempre tem alguma coisa ali que tá prevista para acontecer, aquilo vem de uma forma ali e tal. Isso traz pra gente uma confiança de uma força maior que rege nossas vidas, né? E aí, quando você percebe que tem esse negócio maior, você vira e fala assim, gente, olha o meu tamanho. Então é melhor, né, deixar também as coisas fluírem e não só ir na pegada do ego. Que lógico, né, gente? A gente planeja, a gente organiza, né? Eu também sou ser humano, tô vivo e tal. Sei lá, sei. Hoje eu já tô 45 do segundo tempo, como vocês podem perceber. Mas dá uma super capacidade de confiança, principalmente por conectar os pontos do passado.
Aí, amados, pensa assim, né? Que principalmente não pensando em 2012, Netuno, porque é muito tempo, mas Saturno em Peixes desde 2023, e agora chegando esse Júpiter em Câncer e tal, a gente vai entender o que está acontecendo lá para junho, julho do ano que vem, tá? A gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, fez todo sentido. Por exemplo, né, eu tô com o Júpiter na casa 6. E aí, casa 6, eu falo, a melhor atividade de casa 6 é quando a gente não tem nenhuma atividade na casa 6 rolando. Enfim, então a casa 6 fala muito de saúde e tal. E aí eu tô nesses processos, né, de recuperação, tentativa de recuperação de saúde, mexer muito com essas coisas. E é impressionante. Tem horas que você vira e fala assim, nossa, mas não tem nada acontecendo. Eu mesma fico assim, às vezes, nossa. Aí, de repente, passa um tempo, eu olho e falo, nossa, não, só tem tudo acontecendo nesse setor, sabe? Então, às vezes, a gente precisa também de um pouco de distanciamento do tempo para entender o que está de fato rolando, tá? Então, vamos entender isso daí melhor tipo, quando chegar o segundo semestre, você olhar para trás e vai falar, nossa, total, no fim do ano foi quando eu tive essas ideias, quando eu pensei essas coisas. E aí essas coisas que a gente está vivendo agora vão fazer sentido para vocês, tá? Então não tenham pressa da compreensão e não sejam imediatistas. Ai, teve uma lua nova de grande trígono, e é na minha casa 7, a Tiffany falou, eu achei que eu ia conhecer o amor da minha vida e não conheci, né? Então, isso pra astrologia, pra essas coisas, eu acho que ela é fraca, sabe? Fraca não, né? Ela é muito banal, assim, né? Isso aqui tem uma profundidade imensa. Então, é isso. Então, Mercúrio terminando aí na quinzena todas essas sinapses, daí passando por Urano. Quando Mercúrio passa por Urano, a gente fica tipo uma metralhadora de ideias processando, e Lua cheia em Gêmeos. E aí eu queria até, vou aproveitar, né, a deixa e falar, gente, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com vocês uma coisa muito séria. Vamos cuidar da nossa saúde mental? Eu tenho percebido isso muito, assim, a saúde mental das pessoas tá muito, muito frágil, assim. E você sabe o que que eu acho? Assim, aí é um comentário aqui de, não sei se vocês pensam isso também, mas o celular, a gente deixou isso daí tomar nossa vida de um jeito e foi entrando o smartphone, né? Que o celular antes era ótimo, né? Quando ele era flip. Eu tenho um celular Nokia, né? E, e ali era super funcional, era maravilhoso, né? Você podia estar no meio da rua, esqueceu a chave, liga, pergunta se tá lá. Então, isso é fantástico, né? Só que o smartphone, o que que aconteceu? Ele trouxe todo o caos do mundo o tempo inteiro para a palma da tua mão. E ele tem um fator aditivo, né? Viciante muito grande. E as pessoas não percebem isso, e percebem e não conseguem também, talvez, lutar contra isso, ou talvez nem queiram lutar contra isso. Ninguém mais passa tempo de fato sozinho. Você tá sozinho, mas você tá ali com o mundo inteiro na palma da tua mão, de fato sozinho, desenvolvendo tédio, desenvolvendo criatividade, né? Porque a criatividade e a capacidade de conexão, ela tem que vir do lugar do silêncio e do tédio, né? Então as pessoas desconhecem tédio, desconhecem esse lugar, né, de si mesmos, e fica no celular o dia inteiro, conversando com o ChatGPT, achando que o ChatGPT vai salvar a vida de pessoas. Gente, o ChatGPT é tipo a Barça que conversa com a gente. É só isso que ele é, né? Só isso. Então, é bastante coisa legal? É super legal, mas é tipo a Barça falando com a gente, né? Pessoal que não conhece a Barça, enfim. E aí, o que que eu tô sentindo? Por que que eu queria conversar com vocês sobre isso? Porque eu acho que é legal refletir. Vamos pensar que quando surgiu o cigarro comum que vem, né? Não sei quando que isso surgiu, porque eu nunca estudei sobre a história do cigarro, mas enfim. Lá nos anos, sei lá, 60, 70, minha mãe falava, né, que o pessoal fumava no escritório, a gente vê nos filmes, né, mas a minha mãe contava, eu lembro que ela contava. Era lindo fumar, todo mundo fumava, e aí as pessoas fumavam no cinema, no escritório, em qualquer lugar as pessoas fumavam. E hoje, quando a gente assiste filme que é assim, não dá um pânico, pra quem não fuma, né? Pra quem não fuma, dá um pânico. Você fica assim, nossa, imagina toda aquela fumaça no ambiente, né? Que desesperador. Então é meio chocante quando a gente vê. E aí, os médicos falavam, né? Fume, faz bem, pra não sei o que lá, sei lá pra que fazia bem. E aí, depois de um tempo, se percebeu tudo e tal, e a indústria caiu e blá blá blá. Vamos ter uma conversa muito séria aqui. Por que que eu tô falando isso, né, gente? Não é fora de contexto, não. Os Gêmeos, tá? Gêmeos é muito informação,
muitos dados, estafa mental, porque é muita informação, né, no campo, assim, Mercúrio oposição a Urano. Então, essa quinzena, eu quero que vocês tomem cuidado com esse excesso de informação e essa estafa, porque isso pode destruir a saúde mental de vocês. E a maioria das pessoas que eu conheço que estão com problema de saúde mental, elas não percebem que muito é agravado pelo próprio celular, porque o celular gera muita ansiedade, gente. O celular, ele deixa a gente fisgado naquilo, viciado naquilo, cheio de informação na cabeça, né? Então, os médicos e tudo era lindo fumar, e hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus. E por que eu falei de cigarro? Porque eu realmente acredito que no futuro a gente vai olhar para esse período onde todo mundo usava o celular, crianças usavam o celular e vamos ficar horrorizados. Não sei se vai chegar na minha época isso, assim, mas eu acho que vai vir uma contracultura anti-celular em breve aí, porque, nossa, não dá, né? Não dá para estar disponível o tempo todo assim, gente, é muito chato. Eu tô cada vez mais, assim, tentando ficar distante, assim, e voltar a ser quem eu era antigamente, que era uma pessoa que não ficava com... Gente, coisa horrorosa, coisa chata, né? Nossa, parece que eu não tenho mais identidade, é só eu ali naquele negócio, né? Não sei, talvez seja meio chata, mas eu realmente acho que isso daí faz um mal para a saúde mental, que pelo amor de Deus, né? Então, reflitam sobre isso, essa quinzena, porque o céu que a gente tem é um céu hiper eletrizado, vamos dizer assim, como a lua cheia em Gêmeos. Essa lua em Gêmeos é afetada por um Marte em Sagitário, aqui também, na pegada, né? Então, temos aí um potencial para estafa mental e excesso de informação. E o fim de ano já é cheio, né, dos excessos de informação mesmo, porque é muito corrido. Então, por favor, redobrem o cuidado com saúde mental. Tentem buscar um pouquinho de paz, gente, pelo amor de Deus, liga isso aí, socorro, né? Muito bem. Aí, esse é o contexto do hiperinformação, eu diria que é o contexto da quinzena, tá? E aí, o que nós temos? Nós vamos trazer o Senhor Marte agora para a história, porque temos um céu, né, tão, tão forte. Então, eu já falei sobre isso tudo, eu já falei sobre isso, certinho. Então, realmente, só falta falar sobre o Marte, que está em protagonismo. Quadratura para Saturno no dia 8, quadratura para Netuno no dia 14, e no dia 15 ele entra em Capricórnio. E aí que é o que pega, porque assim... Ai, meu Jesus, cadê? Vamos lá. O Marte, esse setor de Sagitário, gente, ele é o setor no mapa de vocês que está agora com hiperatividade desde que Marte entrou ali, né? Então já tem aí uns 30 dias mais ou menos que está hiper agitado. Então, seja lá onde você tem Sagitário, reflita sobre isso. Casa 6 do trabalho, da rotina e saúde, casa 10 da carreira, casa 4 da família, enfim. Então, o Gêmeos foi ativado agora por essa lua cheia e a próxima lua nova será em Sagitário. Mas já estamos com Marte em Sagitário há um tempinho. Então, esse é um setor que está quente, que está energizado e que está ativado. Só que depois disso, o setor Capricórnio vai começar a ser agitado e o setor Capricórnio, na verdade, será hiperagitado em janeiro, tá? Vamos ter um estelhão enorme em Capricórnio. Então, esse setor Sagitário e Capricórnio do mapa de vocês, ele tá como o trending topic aí dos próximos semanas e meses, sei lá. Muito bem. Então, já dá para programar a vida, né? Por isso que eu falo, eu vou tirar férias. Por que eu vou tirar férias? Eu tenho Capricórnio na casa... Porque eu quero. Ponto. Porque janeiro sempre é o período que eu gosto de tirar férias. Mas, de qualquer maneira, né? Com Marte passando em Capricórnio, que é minha casa 12... Gente, casa 12 ativou, bateria social, ir embora, né? Então, a gente programa a vida de acordo. Daí, o que acontece? Esses dois setores estarão superativados. Então, a partir do dia 15 de dezembro, Marte entra em Capricórnio. Só que daí que vem o chá revelação aqui para vocês. Tava tudo tão lindo, né? Com esse grande trígono, com essas informações fluidas no céu. Isso vai mudar radicalmente. Marte vai, então, nessa quinzena, começar as ativações para Saturno e Netuno. E a lua nova em Sagitário do dia 19 de dezembro vai estar um chabu doido aqui com Saturno e Netuno. E o que tudo isso significa, tá? Significa tensão, cansaço, estresse, fadiga, saco cheio, irritação,
tensão, confusão, sono, tudo isso, tá? Ó, Marte com Saturno dá tensão, estresse, terremoto, forças contraditórias, assim, cansação mental, assim. E o Marte e Netuno, no dia 14, que não é no dia, tá, gente? É a quinzena inteira, por favor. E aí, no dia 19, a gente tem uma lua nova que vai ativar exatamente esses fatores aqui que eu tô falando. Por isso que eu falei, vamos aproveitar o grande trígono, vamos aproveitar. E aí, quando Marte pegar Netuno, Marte e Netuno é confusão, dispersão, ilusão e falta de energia, tá? Então, nós estamos indo em direção a um fim de ano de cansamos. Então, por isso que eu fiz o alerta da saúde mental, por isso que eu fiz alerta do excesso de informação, porque a configuração dessa semana nos fala sobre cansaço, fadiga, estresse, brigar com alguém, mas brigar porque a gente tá cansado, tá? Não é nem é cansaço mesmo. Então vamos pensar assim, ó, vamos quebrar vamos dar uma dica aqui para vocês. Na lua cheia do dia 4, já vai estar essa energia formando e tudo. Mas ela ainda escapa. Começa. Ai, meu Deus, volta. Que susto. Ai, Jesus, imagina se sai, eu tenho que gravar tudo de novo. Daí o que acontece? Ó, o Mercúrio ainda tá bem, depois da lua cheia, vai tudo indo bem. A partir da semana que vem, ó, né, do final, a partir do fim de semana, né, aí já começa essa tensão a se formar e aí vamos embora com tensão, tá bom? Aí não vai ter jeito. Então, por isso que eu tô falando, tudo que vocês puderem fazer para ajudar a preservar a saúde mental de vocês, a melhor coisa que vocês fazem, porque não é o que acontece, é como eu respondo ao que acontece. Então, se eu tenho um céu que vai começar a ficar bastante tenso, as chances são de eu estar cansado, desgastado, e eu acabar respondendo de forma destrutiva aos eventos que acontecem, né? Então, o máximo que a gente conseguir se preservar agora é o que é o melhor, sabe? Então, assim, o que cabe a você, né? É aquele meme, né, que já vi assim. A pessoa reclama da vida, mas ela não toma água, não se alimenta bem, não faz um exercício, né? Não cuida da saúde mental. O que cabe a nós, né? O que a gente consegue fazer? Porque a gente não consegue mudar o mundo, cara. A gente tenta, a gente faz nossa parte, mas a gente não consegue mudar o fato de que o sol nasce, né? De que tem chuva, de que tem sol, de que tem árvore, de que tem seres humanos de todos os tipos juntos. Isso a gente não consegue mudar, né? Tem coisas que a gente não consegue mudar. Elas estão ali. Agora, o que a gente consegue mudar? A maneira que a gente reage à vida, ao que acontece, né? Então, eu posso sempre estar com 3 pedras na mão, ou eu posso sempre fazer um trabalho pessoal e saber pôr limite pessoal. Gente, a gente precisa saber pôr limite pessoal, não é pra ser bonzinho, não, tá? Porque tem gente por aí que só quer drenar, sugar a gente o tempo todo. Então, assim, resumo da ópera, eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Autoconhecimento é tudo na vida. Astrologia ajuda muito, mas astrologia não é tudo, tá? Porque a astrologia ela pode ser ferramenta da confusão. Eu vejo muita gente usar a astrologia, não tem julgamento aqui, é só um comentário, tá bom? Não só astrólogos como pessoas, usar a astrologia só como uma ferramenta do capitalismo ainda, né? Tipo assim, só para ganhar dinheiro, para saber quando é melhor, não sei o que lá, de uma forma muito não é mundana a palavra não é mundana. Muito prática, assim, né? Muito só, tipo, tem essa ferramenta de evolução incrível, a pessoa só usa para tipo, comprar carro, vender casa, né? Nada contra, você usa essa ferramenta tudo, mas usar apenas com um fim de organizar a minha vida aqui na matéria, eu acho que é uma perda, né? Então, assim, a gente tem essa ferramenta incrível, temos acesso a tantas coisas hoje em dia. Cuidar da saúde mental é essencial, né? Trilhar um autoconhecimento, tentar, né? Aqui nessa quinzena, pegar todas essas informações e essas ideias que vão estar no ar, seja lá para o que está, né, na tua vida rolando, cada pessoa está vivendo uma coisa, né? Usar assim para insights, anotações, novas maneiras de pensar, observar isso, usar essa ferramenta do intelecto dessa forma, de ter insights sobre questões da vida que a gente vai ter sim, mas não deixar ser levado por essa sensação que vai estar aqui de confusão e isso aqui tá cara de fim de ano, sabe?
Então vocês podem estar muito cansados ao final de tudo isso, assim, se vocês não fizerem a sua parte. Essa é a minha dica final, tá? Então, é isso. O resumo da ópera. Foca ali onde você tem gêmeos, porque na quinzena é ali que vai ter alguma ativação, porque é onde está acontecendo a lua cheia. Só que o setor sagitário de vocês já estava ativado, porque Marte entrou, tem aí uns quase 30 dias, uma coisa assim, e vai continuar até o dia 15, né? Então, até dia 15 esse setor tá aí. E daí, no próprio dia 19, a gente tem uma lua nova nesse Sagitário. Então, esse setor Sagitário, desculpa, que tá ativado, vai continuar ativado até o finzinho do ano, tá? Até o fim do ano. Legal. Próximo setor que vocês vão olhar na vida de vocês, para vocês entenderem onde tá vindo, é a casa do Capricórnio, né? Então, vê aí o que você tem Capricórnio, que é para lá que vocês estão indo. Tá? Esse é o próximo passo, depois desse furor que vai ter aqui. O grande trígono está se despedindo, vai continuar o trígono entre Câncer e Peixes, mas o grande trígono está indo embora nessa quinzena, e vai sobrar tensão e desgaste. Então vamos poupar e vamos segurar para não ficar reativo, porque o cansaço dá uma certa reatividade, né? Aquela coisa da criança que fica chorando e tá chata e no final ela só quer dormir, sabe? É assim que eu quero terminar esse clima. Pronto. Nós todos, nesse fim de ano, somos só crianças que estão cansadas. E não é que a gente tá em crise existencial, é que a gente só precisa dormir um pouquinho, porque o ano foi muito intenso, tá? É assim que eu quero fechar. Somos crianças com sono. E é isso, tá, amados? Boa sorte. Se tudo der certo, semana que vem eu tô aí com as previsões, se tudo der certo. Rezem por mim, deixa eu descansar e cuidar da minha saúde mental também. E é isso, queridos. Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá.